Olá a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do Machado de Assis e do Sérgio Bianchi, né? Eu resolvi colaborar com o projeto da FAI, né, literária, Vozes da Resistência, para trabalhar com um tipo de associação bem comum hoje, né, que é a intermedialidade. E nesse par, né, de literatura e cinema, eu escolhi mostrar, discutir algumas coisas também a respeito do que o diretor Sérgio Bianchi retrabalhou no filme Quanto Vale é por Quilo, né, tendo em mente uma adaptação do conto machadiano Pai contra Mãe. Então vamos lá. Aqui no primeiro slide, né, eu trouxe os pressupostos teóricos que vão envolver essa minha reflexão a respeito das duas obras. E eu trabalhei com questões de raça, né, com questões de cor, com as questões étnicas, até para a gente revisitar alguns pontos em relação à nossa cultura brasileira, né? E por isso eu trouxe aqui o Elias, Norbert Elias, né, o Tadeu Tomás da Silva, que é o tradutor da obra do Stuart Hall, e depois também vai aparecer aqui o Muniz Sodré, no próximo slide. Então, eu já destaco o Norbert Elias, que trabalha com uma duplicidade, né? Trabalhando com uma oposição de presente e passado. Como o presente nos ajuda a reavaliar, a questionar o passado, né? Tem uma mudança aí e isso requer uma revisita constante para que a gente evolua em termos filosóficos, né, e de pensamento. Então, segundo esse autor, a força, tipo e estrutura dos medos e ansiedades no indivíduo nunca dependem exclusivamente de sua própria natureza, nem da natureza no meio da qual ela vive. Estão sempre determinados, em última análise, pela história e estrutura real de suas relações com outras pessoas, pela estrutura da sociedade e mudam com ela. Então, essa construção, né, está em jogo ali porque tem outras condicionantes, além do próprio indivíduo, né, envolvidas. A primeira condicionante, de acordo com o autor, são as relações interpessoais. E depois, agigantando um pouco esse conjunto, né, a própria sociedade, onde se travam, né, todas as relações interpessoais. Agora, de acordo com o Tomás Tadeu da Silva, a identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua definição está sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente lado a lado em um campo sem hierarquias, elas são disputadas. Esse traço é bem importante, né? O traço da questão relacional das identidades. Porque às vezes a gente acha que basta saber, por exemplo, sobre a identidade negra, sobre a identidade feminina, mas todas elas, né, se constroem em relação ao seu oposto, ao seu oponente, como o autor menciona aqui, né? Oposição, disputa, que marca a questão identitária. Então, sempre há uma hierarquia, e nós vamos ver aqui que pelo fato de a obra do Machado de Assis, né, ter se avizinhado ali ao naturalismo, porque realismo e naturalismo tiveram um período de convivência, né, na história literária, a gente vai ter alguns ecos daquela hierarquia social em que o naturalismo acreditava, né, razão pela qual esse movimento levou muito em conta
a teoria do Darwin sobre a evolução das espécies, né? E existia, sim, por trás do darwinismo, toda essa relação de luta pelo poder, hierarquização, o maior ou o mais forte e o menor ou mais fraco. Agora, nesse próximo slide, a gente vai ver a citação do Muniz Sodré, né, que eu adiantei há pouco que ia aparecer. Para esse autor, a cor branca extrai a sua hegemonia do fato de deixar presente na realidade inteira do indivíduo, seja ele rico ou pobre, a possibilidade de exercício de uma dominação, já que as identidades constroem-se no interior de relações de poder assimétricas. Aqui ele vai diretamente, né, sobre a questão de raça e de cor, essa interdependência, né? E vai ressaltar o que o Tomás Tadeu da Silva já tinha enfatizado no fragmento que a gente acabou de ler. Essa questão da hierarquia, que o Sodré pontua aqui como relações de poder assimétricas. Então, é com base nisso que eu vou propor a reflexão sobre a comparação do conto machadiano com o filme Quanto Vale o É por Quilo, do Sérgio Bianchi. Aqui nós temos alguns trechos, né, que eu retirei do conto machadiano para a gente relembrar. Esse texto é muito singular e já começa de modo bastante impactante, né, em relação a como o narrador vai propor o tom da história, que é bastante detalhada, um teor altamente descritivo, chocando o leitor desde o início. Então começa assim: o ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também, à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco era pegado. Esse conto, né, como eu fiz questão de ressaltar no título deste slide, foi publicado pela primeira vez em 1906. Tá? Então, a gente já vê ali uma revisita, porque a abolição da escravatura já tinha ocorrido, entretanto, há muito registro, né, na história de negros que, quando se viram livres, pediram para continuar cativos, porque eles não tinham condições, né, de assumir a sua vida com aquela liberdade, eles não tinham uma história construída, né, uma vida em que eles pudessem se basear com autonomia para poder gozar plenamente daquela liberdade. Né? Era muito difícil, eles não tinham aquela existência civil como pessoa longe do Senhor. Né? Então, alguns tentavam se manter escravos também, né? Ou queriam fazer acordos, porque eles não sabiam como lidar com aquela autonomia. E o Machado de Assis, aqui, ele vai revisitar esse passado, né, passado recente, pensando em quando o texto foi escrito, né, e a que contexto ele se relacionava. Ainda assim, é um modo não só de refletir sobre esse passado recente, mas também de denunciá-lo, né, mostrando com mais luz, sob um holofote, né, com luz mais forte, algumas coisas que não tinham recebido a devida atenção até o momento, né? Mesmo com o fato de a escravidão já ter sido um momento na história do Brasil.
Aqui percebam, então, o convite que o narrador faz ao leitor. Imaginai uma coleira grossa. Né? Era uma característica muito forte do Machado de Assis, essas provocações, esses convites para que o leitor participasse de modo mais intenso na narrativa. E esse tratamento vai continuar no trecho seguinte. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Aqui é enfatizado não só o posicionamento do narrador, mas também outra característica importante do Machado de Assis, que é a ironia. Nos dois trechos que eu marquei, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel, o narrador incorpora uma fala bastante comum naquela época, né, e infelizmente ainda hoje, para confrontá-la. Né? Então, ele pega uma fala do senso comum para trabalhar com um tipo de reflexão que ele vai plantar na mente do leitor. Ele com esse posicionamento do senso comum, né, para colocar essas dúvidas na cabeça do leitor. E no final, ele está falando sobre uma máscara, né, um artefato usado na época da escravidão. Ele vai aproveitar essa palavra, o substantivo máscara, e vai dizer, mas não cuidemos de máscaras. Mas o Machado era bastante incisivo, né, em afirmar, por meio do narrador, em várias obras dele, que a sociedade gostava de usar máscaras. Tem um capítulo até em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador declara, né, que a opinião alheia é a liga social, é o que mantém tudo, né, como mandam as aparências. É o que mantém os casamentos, não vamos me separar, porque o que não vão dizer, não é mesmo? Então vamos continuar juntos, apesar de não sermos felizes e assim por diante, tá? Então a sociedade usa sim máscara. O Machado usava os narradores para falar e para denunciar a hipocrisia social. Isso é uma marca da obra dele, né? E mostra-se aqui de um modo bem intenso também. Aqui eu estou trazendo um pouquinho, né, a respeito de como alguns pintores representaram a escravidão no Brasil. É certo que o Rugendas tem obras bastante idealizadas a respeito da vida dos negros no Brasil, né? Sobretudo nesse contexto de 1830 em diante, né? As obras dele começaram a fazer bastante sucesso em 1835, especificamente. E a gente vê muito, assim, retrato dos negros em rodas de capoeira, a gente vê um casal, né, ao longe, na fazenda em que trabalham, como se estivessem ali namorando, aproveitando o tempo livre. A gente tem que fazer uma busca razoável aí para a gente achar, longe dessa idealização, aquelas obras que tinham a ver mais com denúncia, né, do que uma romantização da vida dos negros nesse período da história do Brasil. Então, eu trouxe aqui obras do Rugendas, né, e também do Debré. Daí os intuitos coincidem, né? Tanto um quanto o outro estão mostrando não só um pedaço da história, né? Mas também estão denunciando, porque a gente vê aqui cenas
que mostram os tipos de castigos, tal como o narrador do Machado já anuncia na abertura do conto Pai contra a Mãe. Então, aqui a gente tem o negro sendo açoitado no tronco, né? Geralmente, naquela época, as punições aos negros ocorriam em praça pública e também, de preferência, aos domingos, na saída da igreja. Lembrando, né, que todas as igrejas costumavam ficar nas praças principais das cidades. Então, aproveitava-se o grande público das missas de domingo e logo na saída ocorriam as punições, para que aquilo servisse de exemplo, né, e também de resposta à sociedade, porque muitos queriam aquele tipo de comportamento, né, queriam que os negros fossem punidos, e também para servir de exemplo àqueles escravos que pensavam em fazer a mesma coisa que aquele que estava sendo punido tinha feito, né, para já tentar neutralizar os traços de rebeldia que os demais escravos podiam apresentar. Então, aqui a gente tem o castigo no tronco e também esse outro artefato aqui, né, que mostrava como se fosse um imenso colar que aquele escravo tinha feito algo de errado. Isso queria sinalizar esse mau comportamento, né, essa má conduta. Aqui temos mais imagens, né, agora só do Debré, nesses dois casos aqui. A gente vê os negros acorrentados, né, com coleiras presas umas às outras, para que ficasse mais fácil de conduzi-los sem que um pudesse aproveitar um momento de distração e fugir, né? Assim ficava mais fácil controlar o grupo, é por isso que eles usavam esse tipo de encoleiramento encadeado, digamos assim. E mais um detalhe aqui do castigo no tronco. Antes, naquela tela que nós vimos, né, a ação estava sendo focalizada de longe, e aqui já tem uma proximidade nessa outra tela. Também é importante a gente retomar, a título de contextualização, algumas informações a respeito da escravidão no Brasil, até para desmistificar algumas coisas. A primeira que tem que ser revista é que a escravidão não era um fenômeno que atingiu só o cenário rural, muito pelo contrário, né? A escravidão era um problema predominantemente urbano, não tinha aquela predominância só no campo, não, é o contrário do que muitos defendem. Para ressaltar isso, eu trouxe o Alencastro com algumas passagens, né, para a gente discutir. A primeira delas é essa afirmação que eu acabei de ressaltar, né, que, segundo ele, o Rio de Janeiro apresentava a mais forte concentração urbana, não rural, de escravos do Novo Mundo. No segundo trecho, ele, depois de ter consultado, né, o censo que foi divulgado em 1849 no Brasil, ele faz o relato dos principais dados que ele apurou nessa pesquisa. E ressalta que o Rio, somando agora a zona urbana e a zona rural, possuía exatamente 266 mil habitantes, dos quais 110 mil eram escravos. Se nos limitarmos à delimitação urbana do município, o número de habitantes era de 206 mil, dos quais 79 mil eram escravos. Vejam que nos dois modos de medição, né, digamos, de comparação dos dados que ele nos apresenta aqui, é um índice bastante grande, né, que vai corresponder a quase metade, ali se a gente pensar nos 110 mil, né, para 266 mil, a gente tem quase metade. E aqui no outro índice, a gente tem 1/3.
do número total, né? Mais ou menos. Outro detalhe que o Alencastro afirma é que a poligenia ela foi a teoria responsável pela formulação de uma justificativa para aqueles que defendiam a escravidão, para os quais os negros descendem de um ramo inferior de gênero humano. E esses registros, né, a respeito da poligenia no Brasil, eles estão lá também na literatura do Silvio Romero, né, um autor que se destacou não apenas como crítico, mas como historiador brasileiro. Na obra dele, que é imensa, né, em relação à história do Brasil, tem diversos tomos e são livros realmente bem volumosos. Ele vai falar sobre a visão mundial que colocou assim, o Brasil sob suspeita, né, na época colonial, inclusive, porque todos os países viam com muita preocupação o fato de acordo com eles, né, são palavras que o Silvio Romero retrata no livro, com base no que os países do mundo todo, sobretudo da Europa, emitiu em relação a juízo, né, que faziam do Brasil naquela época. Então, segundo o autor, os países consideravam que o Brasil era um laboratório racial, porque não havia uma pureza de raça, muito pelo contrário, né? Havia aqui os indígenas, que eram os donos da terra, o elemento autóctone quando os portugueses chegaram aqui, e fora esse elemento da cultura autóctone, aí se somaram aos portugueses, a raça branca. E os portugueses, para colonizar o Brasil, trouxeram os negros, que eram a força braçal. Então, todos, né, expressavam com muita preocupação o que eles imaginavam ser o futuro do Brasil, né? Alguns falavam, não, isso pode até causar um problema de caráter. Eles acreditavam que essa mistura racial não poderia dar um bom resultado. E isso é discutido por vários autores, né? Inclusive, modernamente, a Lilia Schwartz tem vários textos que tratam sobre esse aspecto, né? Mais um dado que eu trago aqui vai falar que existem dois tipos de escravidão. A primeira é aquela que ocorreu na antiguidade, pegando Grécia e Roma, né, quando os indivíduos de todas as raças podiam se tornar cativos. Mas, na segunda escravidão, nesse segundo tipo, né, que de acordo com Alencastro surgiu no século XV, nós denominamos escravidão moderna ou do Novo Mundo, porque nesse tipo, nessa categoria, é que o aspecto racial passou a ser determinante. Então, aí é que começou essa relação entre a raça de menor prestígio ser a escravizada. Isso também eu considero um dado importante aqui para as nossas reflexões de hoje. Agora, eu achei imprescindível a gente pensar um pouco a respeito da questão racial na vida do Machado de Assis, né? Há 2 anos, quase 3 anos, saiu um texto falando do retrato novo do Machado de Assis, né? Porque a foto do autor que nós conhecemos passou por um processo que muitos falam, né, ser o processo de branqueamento exigido pela sociedade da época, a fim de mais ou menos tentar justificar o prestígio de que gozava o autor. Afinal de contas, para aquela época, né, não era possível um negro ter o status que o Machado de Assis conquistou. Então, é como se
esse processo de branqueamento pelo qual passou a fotografia, né, e a personalidade, digamos, como um todo, do Machado de Assis, era como se fosse justificar o aval que a sociedade deu para esse autor. Infelizmente, hoje, né, muitos tendem a condenar o Machado por isso, dizendo que ele foi coadjuvante em todo esse processo, né, que ele aceitou, que ele não se rebelou contra o sistema. E citam como exemplo até o fato de a família da Carolina, esposa do Machado, né, portuguesa, ter se colocado contra o casamento dos dois, justamente pelo fato de ele ser mulato. Mas sempre leem isso como se fosse um traço de submissão do Machado, dele ter aceitado, de não ter se imposto a respeito disso, né? Eu acho complicado fazer esse tipo de afirmação, pelo menos não vejo elementos suficientes, né, para a gente poder fazer esse tipo de afirmação. Entretanto, o que nós temos sim como já consolidar é esse comportamento totalmente racista, né, da sociedade da época, de ter mudado a cor do Machado de Assis nos documentos oficiais e também de ter mexido na aparência do escritor nas fotos que vingaram, que ficaram para a história. Aqui eu trouxe um fragmento do texto do Carlos Nobre, que foi publicado lá no portal GB10. Tudo isso que eu vou ler agora, então, transcreve trechos desse texto, dizendo de como Machado era, né? O Carlos Nobre traz vários depoimentos de pessoas que descreviam o Machado de Assis. Uma dessas descrições é esta daqui. Era miúdo de figura, mulato de sangue, escuro de pele, e usava uma barba curta e de tonalidade confusa, que dava ares de antigo escravo brasileiro, filho do senhor e criado na casa de boa família. No entanto, 25 anos antes dessa classificação racial empreendida por Campos, Machado de Assis era considerado um integrante da elite carioca e, portanto, um homem branco. Vejam essa relação, né? Uma relação de causa e efeito. Era o que a sociedade da época defendia, né? E também utilizava como base. Se pertencia à elite, na concepção dessa sociedade, a pessoa tinha que pertencer à raça branca. Isso foi o que anotou no atestado de óbito de Machado de Assis o escrivão Olímpio da Silva Pereira. O fato é muito significativo, pois a obrigatoriedade do registro de cor nos documentos fúnebres só foi estabelecida 75 anos mais tarde, em 1973, em função provavelmente da luta dos movimentos negros. Isso realmente é de fundamental importância, né? Porque se não era obrigatório, por que o escrivão achou por bem declarar e ainda declarar errado, né, a cor do Machado de Assis? Justamente por causa dessa necessidade de a própria cultura branca da época avalizar seu próprio comportamento de ter aceitado o Machado de Assis como participante da elite carioca. Tá? E aqui nós temos o facsímile desse documento. Tá pequenininho aqui, mas eu trouxe aqui embaixo a fonte, né? Trouxe o link de acesso sem cortes, para que aqueles que quiserem possam acessar essa certidão de óbito. Mas mais ou menos aqui no meio do documento, onde eu estou posicionando o cursor agora, a gente vê como o escrivão declarou a cor do Machado, cor branca, tá? E aqui eu trouxe esse conflito
das fotos, né? A foto do Machado que geralmente aparece nos livros didáticos, né, nos sites de história, literatura e tal, é essa daqui. Ele totalmente, como diz a crítica mais ferrenha, branqueado. O cabelo crespo alisado, né, até os fios da barba que não são crespos, são lisos. O tom da pele do Machado, né, totalmente clareado, pendendo assim para aquela cor que alguns classificam como cor da pele, né, um salmão claro. E também percebam o modo como o bigode e a barba são dispostos, tá? Para a gente comparar com essa daqui, divulgada em 2018, não foi divulgada pela primeira vez, por isso que eu coloquei aqui na legenda repercutida, porque quando o Machado de Assis morreu, né, várias revistas no mundo todo trouxeram a foto real, mas não em número suficiente para tornar aquela representação hegemônica. Então, embora muitas revistas tenham veiculado essa imagem aqui, que é a real, a última foto de fato, né, tirada do autor, que traz toda a plenitude, né, da característica física do Machado, cabelo enrolado, cacheado, a barba e o bigode, né, também com fios mais encaracolados, e a tez negra, não branca, jamais. Mas, apesar de alguns veículos, na época da morte do autor, terem repercutido a foto real, né, com a aparência real do Machado, a história foi escrita, né, pela cultura hegemônica que achou por bem divulgar essa imagem aqui, em vez da real. Então, só em 2018 é que a revista argentina Caras e Bocas, né, em associação com a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional da Espanha, alardearam o que eles chamaram, entre aspas, de novo retrato do Machado, né, mostrando como ele foi vítima do racismo na sua época e muito depois, né? Até mesmo hoje tem gente que nega a característica física do autor, a característica real da pele negra em favor dessa daqui que foi uma construção. Tá? Agora a gente vai ver como o Machado de Assis construiu os personagens centrais do conto Pai contra a Mãe. Em tese, o conto é o conflito entre o Cândido Neves, né, que vai atuar como capitão do mato, tentando pegar escravos fugidos para tentar ter um ganho a mais, né, e poder assim sustentar a si e a sua família, e a Arminda, que é a escrava fugida no conto. No texto, há uma alternância entre o fato histórico e a história ficcional de Cândido e Arminda. E daí uma citação: quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia da gratificação. Pois bem, foi deparando com um tipo de anúncio como esse que o Cândido pensou, né? Bom, aí está a oportunidade de eu conquistar essa recompensa de que tanto preciso. Basta para isso eu sair em busca da escrava fugida. Né? E foi o que ele fez. A simbologia dos nomes. Aqui a gente vê sinalizada também a ironia machadiana, mais uma vez de modo bem acentuado, né? Cândido Neves. Neves
vai representar a cor branca. E o Cândido, ele é casado com a Clara, novamente um adjetivo que mostra, né, esse branqueamento e a necessidade de opor os personagens, aqueles pertencentes à classe branca, Cândido e Clara, e a Arminda, que era a negra. Outras brincadeiras que aparecem é para definir os locais. O primeiro deles, né? Onde o Cândido tem a felicidade, na concepção dele, claro, de encontrar a escrava fugida. Afinal de contas, ele queria capturá-la, né, para conseguir o dinheiro da recompensa oferecida pelo senhor da Arminda. Ele consegue encontrar a negra no Largo da Ajuda. A ajuda de que ele precisava veio justamente no local chamado Largo da Ajuda. E a outra brincadeira com os nomes é com a Rua da Alfândega. Este era o endereço do dono da Arminda, do senhor da Arminda, né? E a gente sabe a função que tem a alfândega: fiscalização, controle, né? Barrar ou não, e o mais importante, barrar ou não mercadorias. Então, o fato de colocar o senhor da Arminda morando na Rua da Alfândega vai trabalhar com uma ideia indireta de objetificação do negro, nesse caso específico da Arminda. Aí mais uma passagem para evidenciar a luta, aquela luta lá, né, que o Sodré, que o Tomás Tadeu da Silva evidenciaram nas passagens que nós lemos, nos pressupostos teóricos. A luta aqui representada entre Cândido e Arminda. Toda vez que um capitão do mato, ou alguém que estava atuando como capitão do mato para pegar recompensas, né, oferecidas pelos senhores, como se fosse um trabalho extra, né, para conseguir uma renda a mais, o narrador traz a seguinte informação: nem sempre saía sem sangue. As unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas geralmente ele os vencia sem o menor arranhão. E aqui mostra também que o Candinho costumava fazer esse tipo de trabalho, já estava acostumado com esse métier para conseguir um dinheiro extra no final do mês para sustentar a família. E aqui o conflito é físico, né? O embate é físico. É um ou outro, até mesmo chegando ao ponto de ser gerado ali, né? Arranhões, serem gerados machucados, enfim, porque era uma luta renhida, né? Uma luta pesada, que envolvia vida, morte, liberdade, escravidão. Para demonstrar a hierarquia, que marca bem a diferença dos personagens no conto, eu resolvi comparar essa organização narrativa do Machado com o que de fato existia na sociedade. Então, na época dessa instituição escravocrata, a hierarquia previa esta ordem, vejam só. Em primeiro lugar, lá no topo, os burgueses e os latifundiários, né, na nossa pirâmide social aí. Depois, no meio, a gente tinha os homens livres, aí é que se insere o Cândido. E na base da pirâmide, os escravos, que era a categoria da Arminda. Tá? Então, esse escalonamento já vai servir de recado, né? Já vai pré-orientar o leitor para o que esperar do desenlace do conto. Né? É claro que a Arminda não iria ter como fugir, porque ela estava fadada àquele final que o conto mostra.
Do contrário, seria inverossímil. E essa inverossimilhança ou qualquer outro tipo de idealização, né, utopia, não combinava também com o realismo, né, que era a escola do Machado no momento em que ele escreveu o texto. Aí eu trouxe aqui o final do conto. Aqui a gente não pode se preocupar em dar spoiler, né? A gente precisa de alguns dados, como esse final, por exemplo, para a gente poder discutir as coisas com mais profundidade. E o final do texto vai dizer o seguinte: Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto. Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração. Vejam como o Machado de Assis construiu e aprofundou o embate entre os personagens. Não era só o homem branco contra a mulher negra, nem só o homem contra uma mulher, né? Era realmente, como diz o título, pai contra mãe. Se o Cândido não conseguisse aquele dinheiro extra que ele almejava, né? Por isso ele saiu em busca de capturar a Arminda, ele não iria conseguir ficar com o filho. Ele iria ter que deixar o filho na roda dos enjeitados, né? Mas ele conseguiu evitar isso, pelo menos por um breve momento, porque para algum tempo a mais ele conseguiria sustentar a família. E a Arminda era uma negra, uma escrava, mas ela estava grávida também. Então, o Machado coloca assim um tipo de cenário a ponto de trabalhar com os extremos de cada personagem, né? Como trabalhar com uma escolha numa situação tão limítrofe em cada caso, tanto no caso do Cândido quanto no caso da Arminda. E também grifei aqui nessa passagem o bateu-lhe o coração, porque mostrar, revelar um traço tão sentimental, né, tão emocional do personagem, é claro que vai conflitar com o que ele fez de fato. Ele capturou, ele tirou a liberdade que a Arminda tinha conquistado fugindo do senhor, né? Ele também tirou o filho da Arminda, porque o embate que a gente viu lá, né, no trecho que a gente leu agora há pouco, era muitas vezes físico e sangrento, então aqui também não foi diferente. A Arminda acabou abortando. Então, como assim bateu-lhe o coração se ele foi capaz de tirar a vida, a liberdade, né? Em troca de um bem maior que é o bem dele próprio, do seu próprio filho. Por causa desse final, a Rita Neves, né, que é uma das autoras que analisa também esse conto do Machado, ela vai se referir a esse estratagema que o Machado utiliza aqui no texto como se fosse a instauração do horror como normalidade. Afinal de contas, vai ficar patente aqui que a miséria desumaniza, né? Então, para conseguir o dinheiro, ele faz coisas que seriam reprováveis, que são reprováveis na realidade, mas para conseguir manter o filho. E isso também vai instaurar, ao mesmo tempo, a individualidade, né? Tem vários escritores, em qualquer época, que vão falar de certo blefe da comunidade, porque toda vez quando estiver alguma coisa em jogo e você puder optar, né, entre dar para o outro e dar para si próprio, você vai escolher sempre a si mesmo. E fazendo isso, instaura-se a individualidade e revela-se o blefe da comunidade ou da classe, né? Modernamente, o Zygmunt Bauman, né, trata disso também. Aí, eu trouxe também a Rita Neves, ela cita o Prado Júnior
para fazer mais uma referência ao conto do Machado, né? Ela vai falar da classificação étnica do indivíduo, que se faz no Brasil mais pela sua posição social. Isso, inclusive, vai nos ajudar a entender aquele processo de branqueamento da foto original do Machado, né? Vejam só, o Machado ele foi classificado como branco pelo fato de ele ter conseguido construir um renome, né, às custas da sua atividade na literatura. Então, ele chegou a, digamos, entre aspas, mudar de cor, a ser considerado branco, por causa da posição social que ele conquistou com suas obras, né? Então, Machado exemplifica muito bem isso. Para citar um outro exemplo, a própria Rita Neves vai contar essa anedota, digamos assim, né? O historiador brasileiro conta a esse propósito, então ela vai recontar a história que o próprio Prado Júnior mencionou, né? A história de Coster, que interrogando seu empregado, aliás, mulato, sobre a cor muito escura de um capitão mor, teve esta resposta: ele era mulato, porém já não o é. E diante do espanto do inglês acrescentou: pois senhor, capitão mor pode lá ser mulato? Novamente, essa combinação entre uma classe social alta e a cor branca, né? A ponto de se desconsiderar a cor, a raça reais. Mesma coisa do que ocorreu com Machado de Assis na vida real. Ou seja, para a sociedade da época, de 1880, 1890, 1900, no Brasil, a pergunta não era bem sobre o Capitão Mor, mas a gente poderia adaptar pensando, pois senhor, escritor famoso, pode lá ser mulato? Naquela época, a elite não admitia isso, né? Então é por isso que eles colocaram uma cor branca no atestado de óbito do autor. Retomando a teoria de Humanitas em Quincas Borba, temos essa passagem aqui. Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. A vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Então, isso me permitia agora, né, uma ponte entre o conto Pai contra Mãe e o romance Quincas Borba do Machado. Lembrando que a teoria do Humanitas não aparece só no romance do Quincas, né, que tem o Quincas como título, mas ele aparece antes, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde o Quincas Borba também vem como personagem, né, só 10 anos depois de que ele ganha o seu próprio romance. Então, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas também tem explicações a respeito dessa teoria do Humanitas, que é o eco naturalista na obra realista do Machado. Machado não foi um naturalista muito arraigado, né, muito enfático, mas há essas reverberações, né, aqui e ali, do que se discutia no naturalismo naquela época. Então, eu coloquei essa observação aqui. Quando o Quincas está explicando para o Rubião a respeito da teoria do Humanitas, ele é bem claro dizendo que não há morte, né? Há vida. Sempre a morte de um é para dar a vida para o outro, a vida plena. Então, se teve que abrir mão da liberdade da Arminda, do filho da Arminda, tudo bem, se isso significava a vida e o bem do Cândido, do seu filho, da sua família, né? Para nós isso é bastante chocante, mas era o pensamento que norteava toda
a estética naturalista naquela época. É por isso que eu trouxe aqui a referência ao Charles Darwin, né? Porque o naturalismo utilizava como base o darwinismo, né? Cuja seleção natural foi publicada em forma de teoria no livro A Origem das Espécies, de 1859. Lembrando aqui que o Conto do Machado é de 1906, então bem próximo, né, a essa época em que o Darwin lançou a sua teoria da evolução e da seleção natural. Agora eu vou fazer a passagem do Conto do Machado para o filme Quanto Vale o É por Quilo, do Sérgio Bianchi. Eu já abro mencionando que no filme a foto vai ser usada como descrição. E essas duas cenas são cenas retiradas do filme, né? Então vejam ali, além dessa mulher negra que aparece no primeiro plano, atrás a gente vê outros negros iluminados, né? Para mostrar ali outros tipos de castigos, outros artefatos que eram usados para punir os negros naquela época. E aqui um close de dois que aparecem também aqui nessa imagem primeira, só que aqui é uma imagem dando close, né, a dois negros que aparecem na imagem mais geral. Vejam que até mesmo essa proximidade em zoom, né, e esse modo de focalizar, mostrando os castigos que eram aplicados aos negros na época da escravidão, vai trabalhar com uma conotação fortíssima dessa visualidade que o filme possibilita, né? E o Machado de Assis, como era uma mídia prioritariamente verbal, que é a literatura, né? Não havia como trabalhar com a visualidade de outro modo que não pela descrição. Então é por isso que quando mostra todo esse aparato usado para castigar os negros, Machado de Assis faz o narrador parar a parte da ação, do dinamismo, do enredo e tal, e descrever pormenorizadamente a escravidão e seus instrumentos, como o narrador menciona lá, né? Aqui o Sérgio Bianchi tem a visualidade a seu favor, então ele vai mostrar, né, essa imagem, essa foto, tanto numa cena como na outra, vão equivaler à descrição pormenorizada que o narrador do Machado fez lá no conto. Outra relação entre o filme e o conto do Machado é esse slogan. Logo no início do filme aparece isso: mais valem pobres na mão do que pobres roubando. Essa ideia de que o pobre pode pertencer ao negro também a gente vê trabalhado de outra forma, evidentemente, lá no texto do Machado. O escravo, ele é objeto, por isso a Rua da Alfândega, o senhor da Arminda, né, morando na Rua da Alfândega, ele vai controlar a sua escrava, que como todos os outros escravos que ele tinha, pertenciam a ele, eram objetos, não eram seres humanos, né, era a objetificação. Aqui também a gente vê essa polaridade entre ricos e pobres, também vai ser uma polaridade que vai se relacionar a negros e brancos também, né? Só que num contexto mais, aqui no caso do filme, modernizado. Vai sair da escravidão e vai para o contexto urbano do século XXI, do início do século XXI.
embora focalize a ação, né, nesse século de agora, que nós também estamos vivenciando, o filme vai fazer algumas pontes, vai trazer um passado remoto, dizendo que aquele passado está sendo recontado com a ajuda de documentos. Então, ele vai mostrar várias fotos que vão ser apresentadas como fotos do Arquivo Nacional, tudo para possibilitar esse mergulho no passado da história do Brasil, né? E, ao mesmo tempo, para tentar fazer com que essas fotos mostradas no filme passem a valer como a versão oficial. Então, aqui, em um dos contextos do passado remoto que o filme menciona, a gente vai ter a data de 13 de outubro de 1799, na capital do vice-reinado. E vai se desenrolar brevemente a história entre a Lucrécia e a Maria Antônia, que são essas duas personagens que aparecem na imagem aqui, né, na cena. É uma foto que as duas personagens tiram ao final de uma negociata que elas fazem, né? A escrava vai querer muito a liberdade, o senhor dela fixa um preço, né? Fala, ó, se você conseguir me pagar tanto, eu te dou a carta de alforria. Só que ela não tem como pagar, e ela quer a liberdade dela naquele momento. Então, ela procura a amiga e fala, olha, você tem posses, né? Você tem dinheiro, então que tal você comprar minha alforria agora e depois eu fico trabalhando para você. E o que eu não puder pagar com 1 ano de trabalho, eu pago em espécie, né? Para inteirar o montante do que eu ficar te devendo. Combinado? E daí a amiga fala, tá bom, combinado, né? E para celebrar esse acordo, elas posam para essa foto. Só que é tudo um artifício montado, né, pelo Sérgio Bianchi, porque quando a gente vai analisar mais a fundo, vejam a data do contexto histórico utilizado aqui no filme para trazer esse passado remoto à tona, né? 13 de outubro de 1799. E depois de mostrar a história da escrava e da amiga que compra sua alforria e tal, elas tiram a foto. Mas, naquela época, não existia fotografia ainda. A foto, ela só existiu de 1826 para cá, né, por iniciativa desse francês aqui, que está mencionado aqui na tela, tá? Então, é um artifício ficcional mesmo que o Bianchi constrói para fazer essa jogada de contextos, né, fingindo uma realidade histórica. Agora vamos entender um pouco sobre essa história da Lucrécia e da Maria Antônia. Aqui eu resumi para que todos possam entender bem esse episódio. A escrava Lucrécia, que é a personagem, né, que aparece ali, esqueci o nome da atriz, Odelair Rodrigues, né? A escrava Lucrécia tem o preço de sua liberdade fixado em 34 mil réis pelo seu dono. Então, ela propõe a Maria Antônia que a compre. A Maria Antônia é essa amiga da escrava Lucrécia, personagem da atriz Ana Lúcia Torre. Em troca do que ela trabalharia 1 ano de graça, além de pagar a dívida em espécie. Ao final de 3 anos, o narrador anuncia: o lucro e a liberdade, enfim, se tornam realidade. Amizade, liberdade, solidariedade. E é mais ou menos com essa cadência que o narrador, que no filme é o Milton Gonçalves, inclusive a gente já vai falar sobre isso, pronuncia essas palavras. Então vamos voltar lá, mostra-se essa imagem das duas, vamos voltar, essa aqui, tá? E depois, como se fosse uma legenda para essa foto, o narrador faz essa leitura: lucro e liberdade, tá? Lucro da Maria Antônia e a liberdade
da Lucrécia, né, mostrando os dois lados, o que cada parte ganhou com aquele negócio, com aquele acordo que as duas fizeram. E depois essa tríade, ó, amizade, liberdade, solidariedade. Essa liberdade aqui interessava a Lucrécia, só que para ela ser livre em termos de ter a carta de alforria, ela acabou se escravizando, né, numa relação com a amiga, porque ela ficou numa dependência em relação à amiga, ela fez uma dívida com a amiga. Então, ela conseguiu uma liberdade, mas se escravizou, por outro lado, com a amiga para pagar o favor que a amiga lhe fez. Logo, todo esse raciocínio vai trazer a ironia, né? A hipocrisia. Afinal, que amizade era essa? Que solidariedade era essa se a Maria Antônia fez tudo visando ao próprio lucro e não só ao bem da amiga? Tá? E aqui sobre a escolha do Milton Gonçalves, né? É um ator negro e de muito prestígio. Aí, novamente, a gente pode fazer relação com o Machado de Assis da vida real. Ele também era um escritor negro e de muito prestígio. E ele revisitou o passado escravo do Brasil em 1906, quando ele resolveu escrever o conto Pai contra a Mãe. E aqui também, pegando o Milton Gonçalves, é usar o negro para fazer o balanço da sua própria história, né, da escravidão no Brasil, olhando para trás, mas não com uma margem tão pequena de tempo. Machado estava olhando para 20, 30 anos antes. E aqui o Milton Gonçalves está olhando, né, um tempo longamente transcorrido. Mas o recurso é o mesmo, fazer o negro revisitar o passado. Né? Seu próprio passado, sua própria história, do seu povo, da sua raça. Raça e classe social, que é isso que instaura, né, o segundo tipo de escravidão, de acordo com Alencastro, como nós vimos, e também vai trabalhar com uma das vertentes do naturalismo, escola literária que se desenvolveu paralelamente ao realismo na literatura brasileira. Arminda, no filme, ela vai ser negra, pobre e vai se opor à elite branca. No filme também vai surgir o personagem do ator Lázaro Ramos. Ele vai ser um presidiário. O fato de ter um negro preso também está reforçando essa interdependência entre classe social e raça, que o Sérgio Bianchi quer mostrar, né? E finalmente tem o Candinho. No filme, o Candinho também é negro, ao contrário do que ocorre no livro, né? E aqui o fato de o Candinho também ser negro vai acirrar bastante as coisas na história. Afinal de contas, quando ele captura a Arminda, ele vai estar capturando alguém da mesma raça, da mesma cor, e isso vai trazer à tona outros problemas também culturais, né, da nossa história. A gente tem a Chica da Silva, que mesmo tendo sido escrava, quando ela consegue ter dinheiro, ela contrata os próprios escravos. Aliás, isso também é trabalhado pelo Machado de Assis. Lá em Memórias Póstumas, né, depois que o pai do Brás dá liberdade para o Prudêncio, o que o Prudêncio faz? Também quer um escravo para ele. Ele já foi escravo, mas isso não importa. Importa que agora que ele pode, ele também quer. É como se ele esquecesse o passado, a dor, o sofrimento, né, que os brancos impuseram à sua raça e quisesse se vingar.
né, usando os mesmos artifícios e apagando a história de sofrimento, que é a sua própria história. E o Candinho aqui, só pelo fato de no filme também ser negro, ele vai ter uma posição social baixa. Então ele vai ser colocado aqui na função de lixeiro, que eventualmente vai atuar como sequestrador, bandido e tal, fazendo serviços que são crimes encomendados para conseguir um dinheiro a mais no fim do mês, né? Essa atualização é necessária porque o Sérgio Bianchi está trazendo o filme, que é a história do conto machadiano, para o século XXI. Né? Então, isso sempre é necessário, essa atualização, essa recontextualização, quando se trata de um período temporal que se impõe ali entre a literatura e o cinema muito grande, que é o caso aqui, né, de 1906 para 2005. Quase 100 anos de diferença, 99 anos. Cenas do filme, então, aqui pegando essa mudança que o Bianchi faz no perfil do Candinho, né, fazendo com que no filme ele seja negro. Aqui tem a imagem, então, do casamento do Cândido com a Clara. A Clara, Leona Cavalli, né, vai ser loira, aqui está vestida de noiva, mas o Candinho vai ser representado não mais branco, não vai ter tanta importância aqui o Cândido Neves, né, ele vai ser negro, e isso é que dá margem para aprofundar mais essa questão de maldade, crueldade do Cândido em relação a Arminda quando ele for capturá-la para conseguir o seu próprio bem, da sua família, do seu filho e não do da Arminda, né? E aqui uma outra imagem do filme que acontece relacionada a outra história, né? Não tem a ver com o Cândido, mas é a Zezé Mota que faz o papel de uma ex-escrava negra que, quando pode, compra os seus próprios escravos. Então, é por isso que eu associei essa passagem ao fato de, no filme, o Cândido ser negro e sair, sim, em busca da Arminda, para capturá-la e fazer com que ela perca o filho para que o dele sobreviva. Ok, aí eu estou ressaltando a necessidade de adaptar a história, né? Pensando nesses 99 anos que separam o conto do filme. O Robert Stam menciona isso, ele fala que toda adaptação é uma reacentuação, que eu preciso pensar no contexto do público que vai receber a história. Então, se o público do filme do Bianchi é esse público de 2000 para cá, a história precisa fazer sentido para essa nova sociedade. Por causa disso, a história do Sérgio Bianchi foi completamente modernizada. Então, ele coloca Arminda, Cândido, com alguns flashes que relembram esse contexto de escravidão, senhor, escravo, capitão do mato e tal. Tem alguns flashes no filme, né? Tem aquele passado remoto de 1799, por exemplo, com a Lucrécia, com a Antônia, mas são histórias paralelas. A história do Cândido e da Arminda atuais vai ficar ali em torno de empresariado, terceiro setor. A Arminda vai descobrir algumas fraudes praticadas pelos brancos, ricos, empresários, e para que ela não conte nada para ninguém, né, um dos empresários brancos vai encomendar a sua morte e vai contratar o Cândido para fazer isso. É isso que eu resumo aqui. Ricardo, personagem de Caco Ciocler, representa o branco, dominador, e daí para a gente pegar as relações com o conto do Machado, digamos que por ser o branco dominador, ele representa então
o senhor, o dono de escravos, tá? Ele contrata Cândido, que na obra do Machado era o capitão do mato, para dar fim a Arminda, que na obra do Machado era a escrava fugida. E aqui no contexto do filme, ela está ameaçando denunciar as atividades ilícitas do Ricardo e do seu sócio, Marco Aurélio, que é o personagem representado pelo ator Harrison Capri. O que não muda é o final, né? Aliás, no filme, eles vão fazer mais de um final. Eles vão fazer 2 finais distintos, né? Embora, claro, no filme o final ainda é mais forte, mais impactante, porque o Bianchi transforma o Cândido num negro. Então, esse fato de um negro agir contra alguém da sua própria raça acaba intensificando mais o embate, né, o conflito entre os 2 protagonistas. No filme, o final que aparece é esse, ó. Como recompensa pela escrava fugida, o capitão do mato pode agora criar seu filho, alimentá-lo e educá-lo com dignidade e liberdade. Esse final, que traz as palavras dignidade e liberdade, é tão representativo quanto aquele do bateu-lhe o coração no conto do Machado. É a ironia. Dignidade, liberdade, como? Às custas do quê? Dele ter tirado a vida da Arminda, do filho dela, a liberdade dela, né? Também no filme, o diretor realça a ideologia do favor. Aliás, não só nesse filme, tem outros dele, né, que trabalham com essa mesma temática. Por exemplo, tem o filme Cronicamente Inviável, que não vai falar só sobre o favor, mas também vai falar sobre a escravidão e outros temas importantes, né, de serem discutidos a qualquer tempo, em qualquer sociedade. Aqui, pensando especificamente no quanto vale ou é por quilo, nós temos a ideologia do favor como se fosse uma representante da escravidão. É uma substituta para a escravidão, amenizando, claro, né, é um eufemismo, mas não deixa de causar uma dependência daquele que prestou o favor e aquele que foi favorecido, afinal de contas ele vai dever uma, né, para aquele que o ajudou. De acordo com Robert Schwartz, que é grande estudioso da obra do Machado, o regime escravocrata é então amenizado pela ideologia do favor, e o favor vem disfarçando a violência que sempre reinou na esfera da produção. Além disso, o próprio Robert Schwartz também vai falar que o favor, ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa. Justamente por causa disso, de agora eu devo uma para aquele que me salvou em determinada situação. Por causa disso, o Sérgio Bianchi pega esse tema do favor e vai trabalhar até para desconstruir a ideia de amizade, para denunciar as ações filantrópicas, por exemplo, e é aí que eu trago um dos projetos, né, que também tem um valor irônico tremendo no filme. A personagem da Joana Fon é uma socialite, né, e ela vai fazer o que ela chama de Projeto Alegria. Como ela tem muito dinheiro, ela escolhe uma família bem pobre, e uma vez por mês, uma família diferente é premiada por ela, né? Então, ela escolhe uma família e paga tudo por um fim de semana, do bom e do melhor para essa família. Então, ela leva jantar em restaurantes 5 estrelas, caríssimos, com estrela Michelin e tal.
leva as crianças para o shopping para comprar o que quiserem, o que precisarem, roupas de marca, né? Hospeda a família nos melhores hotéis da cidade, mas tudo só por um fim de semana. Depois que passa sábado, passa domingo, a família volta para sua rotina difícil, de restrição, de pouco dinheiro, né? Então, alegria, alegria até que ponto, né? Se depois, quando eles voltam para a vida real, digamos, talvez seja ainda mais amargo esse cotidiano deles. Com base nisso, os empresários lá, o Ricardo e o Marco Aurélio, eles também fazem algumas doações, né? Eles investem em projetos educativos nas escolas, mas não visando ao bem das crianças, né, da educação e tal, mas sim pensando em quanto eles vão poder deduzir do imposto de renda depois, tá? Então, nunca, na visão do Roberto Schwarz e do Sérgio Bianchi e tal, e depois a gente vai ver que até o Machado já tinha escrito sobre isso em outros textos, que não no conto Pai contra Mãe, mas os autores são unânimes em mostrar que esse favor é a representação máxima da individualidade. Quem faz o favor não pensa no outro, pensa antes em si e usa o outro como instrumento para causar essa dependência, né, para tornar aquela pessoa que foi favorecida o seu escravo dali por diante. Então, a gente tem aqui o Ricardo e o Marco Aurélio, né, motivando essa filantropia, entre aspas. Invista em causas sociais. É bom para o próximo, é bom para a sua empresa. Aqui o próximo vem primeiro nessa citação, mas na concepção de quem pratica o favor, o próximo é só instrumento, né? Vem antes o bem daquele que ofereceu o favor. Agora que eu trouxe um dado publicado pelo Stefan Kanitz em 2008, né? Ele é do ramo de administração e ele fez um texto falando sobre o terceiro setor. E é nesse terceiro setor que nós temos as ONGs, né? Organização não governamental, que estão associadas a esse tema da filantropia. Então vejam como é esse mercado com os números que ele nos apresenta. O terceiro setor possui 12 milhões de pessoas, entre gestores, voluntários, doadores e beneficiados de entidades beneficentes. Além dos 45 milhões de jovens que veem como sua missão ajudar o terceiro setor. O dispêndio social das 400 maiores entidades foi de 1.971.000 reais. Ao todo, elas possuem 89.894 funcionários, 400.933 voluntários. São publicados números que vão desde 14 mil a 220 mil entidades existentes no Brasil. Então, vejam o grande mercado, a grande fatia da sociedade, né, que é movimentada por esse terceiro setor. E todo ele relacionado à filantropia. Não quer dizer, evidentemente, que todas as ONGs vão trabalhar com esse aprisionamento do outro, né, com essa articulação de usar o outro como instrumento e que não vão beneficiar em nada o outro que não a si próprio antes, né? Não é isso, não é generalizar, é só abrir os olhos, né, dos espectadores, dos leitores, para empresas que podem trabalhar com um tipo de fachada,
né, dentro da filantropia. Então, não é generalizando, né? É só mostrar que há essa possibilidade e que algumas pessoas praticam isso. Aqui é uma cena protagonizada pela atriz Ariclé Pérez, que faz uma das socialites no filme, né, que tem esse hábito de presentear crianças carentes. Entretanto, sempre o Sérgio Bianchi traz essa reflexão, né, por trás da cena. Por que, por exemplo, nessa imagem, por que a personagem faz questão de tirar a foto? Para ela se lembrar daquela ação, para ela poder se promover diante dos outros com relação àquilo que ela praticou, entre aspas, né, pelo bem do outro, pelo bem das crianças. Então, nessa situação que a cena representa, ela muito bem vestida, né, ela vai visitar uma favela. Hoje a gente tem que tratar o termo favela com cuidado, né? A gente chama hoje de comunidade, mas ela visitando essas comunidades, ela tem o intuito não só de entregar os presentes que ela leva para as crianças da comunidade, mas de registrar o momento. E é justamente essa ação do registro que intriga no filme, né? E que o diretor faz com que o leitor perceba, o espectador perceba, por que há essa necessidade do registro para autopromoção, né? Se havia um desinteresse, por que fazer questão de tirar a foto? Então, todas essas crianças receberam presentes caríssimos, né, brinquedos, e agora estão tendo que cumprir a sua parte posando para foto. Uma comprovação da boa ação, entre aspas, da personagem da Ariclé Pérez. E aqui a gente tem uma referência, são duas referências, na verdade, né, ao tema da filantropia nas obras do Machado. Não no conto Pai contra Mãe, nem nos romances, mas o Machado escreveu muitas crônicas, né? E eu destaco aqui o trecho de duas delas, em que ele vai criticar acidamente também a questão da filantropia. Isso vai mostrar também que o Sérgio Bianchi, ele estudou a fundo a obra do Machado, porque na adaptação do conto Pai contra Mãe, ele não se restringiu àquele conto machadiano. Muito pelo contrário, ele usou características, temas, né, recursos literários presentes no conjunto da obra do escritor. Tá? Então, nessa crônica aqui, que foi escrita não, mas publicada, dia 15 de junho de 1877, nós lemos o seguinte: e saiba agora o leitor que o ato do benfeitor da Santa Casa inspirou a um amigo meu um ato bonito. Tinha ele uma escrava de 65 anos que já lhe havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava. De graça. De graça. Já isto é gentil. Ora, como só a mão direita soube do caso, a esquerda ignorou, travou da pena, molhou-a no tinteiro e escreveu uma notícia singela para os jornais. O meu amigo recuou, não mandou notícias às gazetas. Somente a cada conhecido que encontra, acha ocasião de dizer que já não tem a Clarimunda. Esse trecho, né, é muito irônico, totalmente irônico, e isso começa aqui, onde eu estou posicionando o meu cursor agora, né? Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava, de graça.
Essa pausa estratégica que as reticências inserem no texto é um efeito retórico. É para dar ênfase a esse de graça. Só que isso é irônico, porque como assim de graça? De graça? A escrava deu a vida, né? Deu o corpo, deu a força, ela foi exaurida trabalhando para a família. Né? Então, é obviamente que não foi de graça. Depois, nova ênfase, né, pela pontuação e pelo período curtíssimo. E ainda com exclamação no final, de graça. E isso novamente acentua a ironia, quer dizer, não foi de graça. Mas é claro, temos que ter perspicácia, né, ao ler o texto do Machado. A ironia sempre é perigosa e com certeza há leitores que acreditam nessa palavra, nesse sentido mais literal e não captam a ironia, né? Mas nós aqui estamos atentos. Ironia atrás de ironia com o efeito retórico das reticências, do cumprimento do período e da exclamação. Também, continuando a ironia, esse período que diz já isto é gentil, como quem diz, nossa, de graça, que beleza, isso é uma gentileza, né? Não, aqui também cabe um não, já isso não é gentil. E o final, quando o narrador, né, vai tirar sarro desse próprio amigo que ele menciona aqui, falando que a mão direita e a esquerda não se comunicaram. E uma tentou alargar as notícias para os jornais, mas não, ele não mandou. Né? Ele foi, digamos, humilde, não queria aparecer. Entretanto, ele dizia para todo mundo, não mandou para o jornal, mas não perdia a oportunidade de contar o que ele mesmo tinha feito. É essa autopromoção que é criticada na filantropia, o tal do registro pela foto da personagem da Aricle Pérez, né? Será mesmo necessário para quê? Para se promover, né? Se o objetivo é se promover, o foco da ação social não foi o outro, foi você mesmo. E aqui nós temos outra cena do filme, né, com a personagem que é a tia Mônica, que faz uma relação, né, com a tia da Clara. Ela é totalmente atualizada no filme do Sérgio Bianchi. E aqui a Mônica, ela tem sonhos, né? Ela tem sonho de ser uma pequena empresária e a amiga dela a ajuda, faz um favor para cobrar depois. E no filme a Mônica aparece, então, realizando esse empreendedorismo, esse sonho que ela tem e tal, e vai ficar naquela onda de, eu sou gente que faz, né? Então vai falar, a empresária Mônica tal é gente que faz. Esses slogans promocionais, né, para mostrar que ela se construiu, ela se fez, mas à custa de quem? Com base em quê? Né? Sacrificando quem? Utilizando quem como instrumento para chegar aonde ela chegou. E relacionado a isso, eu trago mais uma crônica do Machado, de 10 anos depois dessa que nós acabamos de ler, de 12 de junho de 1887. E aqui o narrador da crônica vai tripudiar uma tal sociedade protetora dos animais da cidade, minha Nossa Senhora, que falava de si muitas vezes e muito rara vez de um bicho. Novamente, o foco é a autopromoção, não o outro. Nesse caso aqui, os animais carentes, né? E na continuidade da crônica, quando o narrador nos revela que animais poderiam gozar das benfeitorias dessa sociedade protetora, eram animais que na realidade não existiam, eram lendas,
como, por exemplo, quem que essa sociedade protegia? O leão de Nemeia, os galos da testa e até mesmo a besta do Apocalipse. Trabalhando com isso, o narrador vai revelar o engodo, né? Ele vai desconstruir toda a lisura da entidade, porque ele vai mostrar a fachada, né? Que a sociedade vivia de aparência, usando a filantropia para pegar dinheiro para outros fins, não para fazer benfeitoria para os animais. E aqui eu trago as referências, né, que eu usei para elaborar essa fala, para apresentar para vocês aqui nas Vozes da Resistência, né, com as obras do Machado de Assis, do Sérgio Bianchi. Alencastro, aí aqui o Machado de Assis, com todas as obras dele, entre Crônicas, o Quincas Borba e O Pai contra a Mãe, que foi publicado na coletânea Relíquias de Casa Velha. Referencial teórico aparece aqui, né, o Norbert Elias. Outras obras de apoio, como Stefan Knitz, que falou sobre o terceiro setor, a Rita Neves, que fez uma análise do texto Pai contra a Mãe, publicada na revista Babilônia, essa análise dela. O portal GL10 e o texto do Carlos Nobre, que fala sobre as duas cores de Machado de Assis. O próprio filme do Bianchi, Quanto Vale é por Quilo. E aqui no terceiro slide de referências, Robert Schwartz, né, que nos apoiou na discussão da ideologia do favor, mais dois referenciais teóricos de peso, né, Tomás Tadeu da Silva, Muniz Sodré, e no mesmo livro do Tomás Tadeu da Silva, a Catherine Woodward, porque ela também vai trabalhar com essa questão relacional das identidades, que vai dar mais suporte ainda para as ideias que nós usamos aqui e apresentadas pelo Tomás Tadeu da Silva naquela primeira citação dele no referencial teórico desse trabalho. Então, era essa minha fala para vocês, eu espero que eu tenha contribuído para algumas discussões que se mantêm importantes, né, ainda hoje, e também como um modo de a gente marcar a universalidade, a atualidade da obra do Machado de Assis, né? Afinal de contas, não foi à toa que o Sérgio Bianchi pegou uma obra machadiana para adaptar em pleno século XXI. O Machado sempre é sucesso, o Machado de Assis sempre trabalhou com questões muito à frente do seu tempo, né? E isso faz com que as obras dele continuem relevantes ainda hoje para nós. Vamos lembrar que em 2020 foi relançada a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, em língua estrangeira, no inglês. Saiu uma edição pela Penguin no ano passado, e essa edição esgotou em apenas um dia, né? Então, temos de render nossas homenagens cada vez mais ao Machado de Assis, né? O bruxo de Cosme Velho e aquela potência, né, que era de literatura, de cultura, para ajudar sempre a revisar a nossa história por meio de estudos como esse que eu tentei fazer aqui hoje, de comparação entre presente e passado, pegando cinema e a literatura. Caso alguém queira escrever algum comentário para mim, eu fico à disposição. O meu e-mail é veronica.cobes, K-O-B-S, @fai.edu. Verônica sem acento, né? .cobes, K-O-B-S, @fai.edu. Vou ficar bem feliz em ler e responder os comentários e dúvidas de vocês.
Até a próxima.